A intenção do vídeo é mesmo ser, assim, um papo de amiga, sabe? Um papo sobre as deusas gregas, sobre como esses arquétipos funcionam na nossa vida, na nossa psique, como eles influenciam, como eu já vi influenciando os relacionamentos, como eu já percebi isso, enfim, é sobre isso. Olha só, a primeira deusa, né, as deusas gregas chamada de virgens, são aquelas que não têm, ou melhor, não teriam, né, porque hoje em dia entram outras coisas, né, junto, não é uma coisa só, nunca é uma coisa só, né, é, a gente coloca, assim, as deusas gregas sendo os arquétipos e tal, para ficar mais fácil, para ficar mais didático, mas na verdade são são várias coisas, né, que influenciam na psique feminina. Tem o ânimos, tem a sombra, tem o ambiente que ela vive, enfim, tem várias coisas. Mas as deusas virgens, elas são aqueles arquétipos mais independentes, né? São aqueles mitos onde a mulher ela não depende diretamente de um homem, né? Assim como as deusas vulneráveis, como uma Deméter, que é a mãe, né? Aquela mãezona que quer cuidar, que quer nutrir, ou uma Hera, que é aquela mulher que quer ali um homem do lado dela, né? Faça chuva, faça sol, essa mulher tá ali namorando e todo o namoro dela é para casar, sabe? Ela sonha em ter ali o marido, em fazer comida para ele, e fazer as coisas para aquele homem, e tirar fotos ali, colocar no status, sabe, da sociedade, mostrar para todo mundo que ela tá ali com aquele cara, enfim. E voltando às deusas virgens, né, a Ártemis, ela é muito boa para quando a gente está precisando de foco, quando a gente está precisando de olhar mais para a nossa vida prática do dia a dia, olhar para o que a gente precisa perceber, analisar, mas também a gente precisa tomar cuidado com essa raiva que vem com esse arquétipo, sabe? Muitas vezes a mulher sente uma certa raiva, por exemplo, pode ser até pré, pré-menstruação, né? A mulher ficar um pouco raivosa, assim, porque ela permitiu muitas coisas, né? Durante, por exemplo, aquele mês ali, ela falou muito sim, ela, né, sorriu quando na verdade ela queria morder alguém, quando ela queria perder o réu primário dela, né? E aí, na verdade, ela foi ali se segurando, e chega uma hora que a nossa Artemis explode, né? Ela precisa olhar para isso, perceber isso, analisar mais onde ela ignorou essa raiva. Porque hoje em dia muito se fala aí no que você não pode sentir raiva, porque senão a sua vibração vai a não sei quantos hertz, não sei o que, patati, patatá. Porque se você sentir raiva, você vai isso, você vai aquilo. Mas a gente é humana e a gente sente. A gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente inveja, né? A grande questão é o que a gente faz com isso. Esse é o foco da coisa, e não sentir em si. A gente não é bom que a gente fique agarrado a isso, né? Que isso mova a nossa vida, mas a gente sente, depois aquilo passa, e aí aquilo fica no passado. Outra coisa, muitas vezes, né, aquela questão de que o passado fica no passado, águas passadas não movem moinho. Tá, ok, eu concordo. Águas passadas não movem moinhos. Só que, muitas vezes, muitas coisas que a gente vive, que a gente atravessa, que a gente guarda no nosso presente, até emoções, por exemplo, como uma raiva de Ártemis, pode ser que o núcleo simbólico dessa emoção esteja no passado. E aí, como é que você mexe com isso?
Você ficar jogando concreto em cima, como diz o professor Hélio Couto, né? Fazer de conta que aquilo não existe, não adianta nada. Porque aí o que vai acontecer? Vai vir uma outra situação de outra pessoa, de outro momento, enfim, algo vai acontecer na sua vida e aí aquilo que você enterrou, que você pensa que está lá no passado, né, no teu racional, já era, vai voltar tudo à tona. Porque tudo que não é visto, não é olhado, não é porque não é um sentimento que você teve, não, ele não vira matéria, não tem como ele ser materializado ali, né? Tipo, não dá para pegar, não dá para cheirar, como se fosse esse alicate aqui, né? Não dá para ver, enfim. Mas ele existe. Não é porque você não vê que ele não existe. Ele existe, e apesar de lá soterrado, enterrado em várias camadas de concreto, ele ainda está lá. E é por isso que muitas vezes as pessoas explodem de uma hora para outra, as pessoas acabam se fazendo coisas que elas nem gostariam, às vezes explodindo com quem não tem nada a ver com aquilo. Então, a gente precisa olhar para esses arquétipos para trazer eles mais para a luz, para usar, ou melhor, corrigindo, para se conectar, porque se você está pensando que você vai usar o arquétipo tal para conseguir isso, aquilo, outro, cuidado, porque tudo nesse mundo é dual. E os arquétipos também têm a luz e têm a sombra. Então, se você se conectar com o arquétipo, você também vai estar se conectando com a sombra daquele arquétipo. E aí, como já se não bastasse as suas sombras pessoais da sua vidinha aqui, seu papai, sua mamãe, seus irmãos, sua família, né? Toda essa questão que você já carrega naturalmente, quando você se conecta a um arquétipo, você faz o quê? Você também está pegando a sombra desse arquétipo para você. E aí, será que você vai dar conta de canalizar? Será que a sombra desse arquétipo não vai trazer ainda mais força para as sombras que você já tem dentro de si? Por exemplo, se você já aí sofreu, vamos supor, na infância, abandono, né? Todas nós temos esse sentimento dentro de nós. Todos nós somos traumatizados. Maior ou menor grau, todos somos, porque senão a gente não estaria nem aqui. A gente já estaria lá, né, em outra dimensão, uma coisa mais suave, enfim. E aí, você. Não é você achando que você não tem, que você não tem. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque você não sabe que ali naquela estrada tem um radar a 60 por horas que você vai passar a 80 e você vai poder dizer pro guardinha, ops, eu não sabia que tinha um radar, né? Não dá. Então, enfim. E aí, você se conecta, por exemplo, com Ártemis, né? O exemplo. E você já tem essa raiva guardada dentro de você, talvez pelo um abandono materno, paterno, seja lá o que for. E aí você se conecta, não, porque agora eu vou isso, agora eu vou ter mais foco e aquilo outro. Aí uma das sombras de Ártemis é a raiva, natural. E você não gasta aquela raiva. Você não faz uma academia, você não vai usar isso como combustível de criatividade, você deixa essa raiva lá. Aí, você vai explodir. Você vai explodir com alguém. Se você engolir, se você sufocar essa raiva dentro de você, você vai ter uma doença, por exemplo. Então, outra coisa, nem tudo é o demônio da igreja, muito pelo contrário. A igreja, ela traz muita desinformação para as pessoas do jeito que ela está hoje, sabe? As pessoas não estudam os símbolos, não estudam, né, os próprios sentimentos, não sabem dar limites, não sabem nem se dar limites, né? Porque a gente quer controlar o que não tem controle e
a gente não controla o que a gente tem controle. Por exemplo, a gente quer ter um corpo saudável, mas a gente quer comer muito fast food, McDonald's, pizza. E eu sei que isso é gostoso. Eu não estou aqui julgando e nem condenando, mas eu só estou falando, abrindo os olhos de vocês, que não é uma coisa só, não é uma única coisa, sabe? Não é um único fato. Ah, eu vou fazer tal simpatia para minha vida mudar. Sinto muito, mas sua vida não vai mudar em uma simpatia. A sua vida vai mudar quando primeiro você decidir que a sua vida vai mudar. E depois, quando você for atrás de conhecimento, né? Utilizar esse conhecimento, porque aí vai virar sabedoria, que conhecimento, ter lá um almanaque de coisas sobre si mesma, ou até sobre coisas, enfim, o que quer que seja, não vai fazer a tua vida mudar. O que faz a tua vida mudar é a prática, é ali o jogo, é no jogo da vida. E quanto aos arquétipos, você vai olhando e vai percebendo, vai olhando aí se não tem, por exemplo, uma Atenas na sombra, que é aquela mulher que precisa sempre estar fazendo mais, que ela busca esse reconhecimento externo e muitas vezes é incansável. Sabe aquela sua amiga que ela pensa que ela vai ser admitida no trabalho, ou ela faz ali todo aquele esforço, né? Enfim, se entrega para o trabalho e aquela promoção que o chefe prometeu para ela nunca acontece, né? E ela vai, e ela se esforça, e ela fica depois do horário, e ela, né, deixa ali a família e continua nesse trabalho e se esforça, se doa. Só que ela não consegue perceber que isso nunca vem. E ela fica ali só se doando, ela fica ali só resistindo, só aguentando. Ou às vezes até uma Atenas no relacionamento. Ela acredita que aí junta com Hera, né? Ai meu Deus, junta com Hera no relacionamento. E é aquela mulher que acredita que ela vai fazer o cara mudar. Não, ela vai conseguir. É só ela fazer ali uma estratégia, sabe? É só ela. Porque ele vai mudar. Ah, ele vai mudar, porque eu vou orar, vou fazer a novena, vou fazer a não sei o quê, e ele vai mudar, e ele vai ser maravilhoso. Não vai. Você pode fazer o que for. O que é do caráter da pessoa, a pessoa vai fazer porque já faz parte dela. Isso não depende de você. E, enfim, Estia é aquela mulher que a gente pode colocar ela como uma das mais saudáveis, né? Que é aquela mulher mais centrada, é aquela mulher mais centrada em si mesma, que não fica dependendo muito dos outros e tudo mais. Só que ela precisa tomar cuidado para ela não se isolar demais também, para ela não ficar muito só na dela mesmo, sabe? Porque a vida acontece muitas vezes lá fora, né? E não só dentro de casa. E uma Este, ela pode sim ficar muito só na toca, ficar muito só na sua caverna, e aí ela acaba esfriando, né? A gente vivemos em comunidade, a gente precisa de pessoas. E não só, tipo, relacionamento, nem nada disso, mas ela precisa do padeiro, né? Da pessoa que vai lá colocar combustível no carro dela. É isso que eu tô falando. É nessa situação, né? Nessa questão. E quem mais? Ah, a Deméter. A Deméter, ela precisa muito tomar cuidado para não sufocar com o cuidado dela, sabe? Não trazer, não deixar dependentes emocionais. Por exemplo, eu conheço Deméter que tem lá mais de 60 anos,
né? E ainda ela fica muito dependente ainda do filho, sabe? Ela ainda fica muito ali querendo atenção, querendo que o filho fique ali na barra da saia dela, né? E assim, isso é ruim tanto para ela, que ela mesma não se desenvolve, ela não se reconhece, e para o filho também, porque aí o filho não cresce, o filho não tem oportunidade de crescer e amadurecer como homem, é o eterno menino, sabe? E muitos arquétipos masculinos, eles precisam desse desgarrar da saia da mãe, sabe? Apesar de que muitos precisam, alguns arquétipos masculinos, como Dionísio, ele precisa desse reconhecimento materno, desse colo, né, dessa nutrição materna, ele ainda precisa desgarrar, sabe? Precisa ali aprender a viver como homem maduro. Cada um tem um caminho para ser seguido, cada um tem ali uma jornada, né, de desenvolvimento psíquico, emocional. Não é só financeiro, não é só ali ter um carro bom que você significa, um carro caro que significa que você desgarrou dos seus pais, sabe? Eu mesma percebi muito isso, não só na minha jornada de atendimentos, como em mim mesma, como exemplo de vida, sabe? E isso é interessante porque é uma jornada interior e ninguém vai fazer isso para você. Eu aqui, como terapeuta, eu posso ser como a jardineira, sabe? Como a engenheira, né, do projeto. Eu vou falar para você quais são as cargas, qual é o terreno, qual é o melhor terreno para você fazer sua construção. Eu vou falar onde que estão os preços dos melhores materiais, mas quem vai lá executar esse trabalho é você. É uma jornada interna. Então não dá para ficar fazendo muita repaginação, muita gambiarra, porque não, né? Chega. Eu cansei de ficar nessa rodinha, né? Do hamster, nessa rodinha do rato, de que, muitas coisas aqui na internet a gente vê e, faça isso, é, faça aquilo e dará tudo certo. E até a igreja vem disso, né? Milagre em 3 orações, em 3 campanhas, em 3 envelopes que você entrega com dinheiro. E a jornada espiritual, ela é individual. Tanto que o que eu percebi, o que eu percebo, é que muitos dos relacionamentos terminam também por causa de um descompasso vibracional, de um descompasso emocional, de um descompasso, até desse desgarrar dos pais, sabe? Mas não adianta, não é externo, é interno. É você que sente. Toda relação muda, mas é um desafio ver. É interessante perceber isso. Saber isso é muito libertador. Isso te traz mais força, te traz mais centramento, sabe? Te traz mais alegria até, porque você fica livre. Você não fica mais naquela, ai meu Deus, o que será que fulano vai pensar? Ai, o que será que o Beltrano vai pensar? Ai, o que será aqui, sabe? Não, chega. Você faz. Você não vai maltratar ninguém, você não vai. Depende, né? Porque se tem gente também que merece umas com raio ou caia, né? Enfim, mas voltando aqui, né? As deusas, né? A personalidade. E aí você vai percebendo, por exemplo, eu percebi muito Coré em mim. Coré Perséfone, né? Que é a deusa da transformação.
E é justamente essa transformação que eu tanto precisava, que mudou, assim, que abriu. Coré, a Perséfone, na verdade, né? Ela é a rainha do submundo, é a bruxa, digamos assim, né? Ela é aquela que foi queimada na fogueira pela Santa Inquisição, né? Pela Igreja, que porque aquela mulher ela sentia, ela sabia, ela entendia de ervas, ela usava cristais, né? E recentemente eu tenho me dedicado mais a isso, no sentido de. Eu encontrei um canal, por exemplo, chamado Apócrifa, e essa moça ela é formada em letras e ela ela fez a tradução dos apócrifos, que são os livros que não entraram na Bíblia original e oficial. E aí eu percebi que existem muitas coisas que foram colocadas nesses apócrifos que não condizem exatamente com o que o pastor, o bispo, fulano, beltrano falavam no microfone da igreja, sabe? Que eles usavam muito a parte literal das coisas, né? Mas a Bíblia, ela é um livro simbólico, ela é um livro alquímico. Por exemplo, existem passagens bem misteriosas e que podem ser levadas, por exemplo, para uma interpretação diferente. Por exemplo, Lázaro. Lázaro, não necessariamente Jesus ressuscitou ele no sentido literal, né? Na alquimia, a gente tem a mortificatio, que é uma operação alquímica. Sabe quando você sonha, por exemplo, que alguém morre? Ou você morre no seu sonho? Às vezes uma amiga, alguém, pai, mãe, né, que às vezes parece tão real, né, a gente sente tanto assim, aquela coisa de que, meu Deus, o fulano, será que ele vai morrer, né, será que vai acontecer alguma coisa com ele? Os sonhos também são incríveis para o autoconhecimento, para essa jornada, né, de conhecer o que está acontecendo dentro de você, sem filtro. Só que precisa do simbólico para entender. E aí, como eu estava falando da, dessa operação alquímica, né, pode ser interpretado como se Jesus tenha trazido de volta ele, mas que uma parte de Lázaro precisou morrer, sabe? Uma parte de Lázaro precisou ali ser eliminada daquele ego, sabe? Da personalidade dele. E isso é muito profundo e nem todo mundo está preparado para esse tipo de interpretação. E isso muda tudo, muda a visão. E quando você muda a visão sobre o que aconteceu, sobre si mesma, a sua vida muda. Só que não muda de um dia para o outro. Ela vai mudando aos poucos. E esse conhecimento das deusas, ele é dos arquétipos, ele é um conhecimento muito valioso, mas ele não é imediatista. Você vai perceber, por exemplo, que por exemplo, se a sua Deméter está ali em sofrimento, né? Sei lá, por exemplo, se você é mãe como eu, muitas vezes eu olho e penso, nossa, eu não sei se eu tenho tanto de Deméter, né? Eu preciso me conectar mais com esse arquétipo. E aí o que eu faço? Eu faço comida, eu crio momentos com a minha filha, só nós duas, assim, de assistindo um filme, perguntando para ela, né, se ela tá com vontade de comer alguma coisa. Então, é muito importante e interessante para que a gente seja cada vez mais inteira, a gente precisa olhar para todas as nossas partes.
E isso foi uma coisa que tem me libertado, tem me deixado mais viva, mais inteira, mais completa. É onde eu não nego partes de mim. E aí eu consigo olhar e perceber assim, quem que tá na dor agora? Senti tal coisa, né? Senti aqui no campo aqui, senti um medo, senti uma tristeza, senti uma carência, senti alguma coisa aqui que tá pegando. Quem tá pegando? Essa carência é de relacionamento, essa carência é da filha, e aí eu sei quem que tá doendo ali, né? A pedra ali entrou no sapato de quem? Qual parte minha tá precisando ser olhada? É a parte profissional, por exemplo, né? É a parte do trabalho, né? É uma Atenas ali que precisa ter um freio a mais, que está trabalhando demais, né? E está deixando, por exemplo, Deméter de lado, ou até mesmo Afrodite, né? Será que Afrodite, coitada, não está fechada lá no quartinho escuro e precisa de ser mais levada para tomar um sorvete? Isso eu tô falando eu comigo mesma, né? Eu aqui pegar o carro e ir lá numa sorveteria, sentar, pedir um sorvete e tomar. Será que não é essa Afrodite em mim que tá precisando disso, que tá querendo isso, né? Tá ali, enfim, precisando de mais luz na vida, precisando de mais energia? E aí a gente vai equilibrando e olhando para perceber se também não tem o ânimos ali, né? Que é a energia masculina é, fazendo com que eu me desgaste demais. Por exemplo, ele entra junto com Atenas e de repente começa a me cobrar demais. Olha, isso aqui poderia estar melhor, esse vídeo aqui poderia ser de outro jeito. Ah, isso daqui, nossa, como assim você vai colocar isso aqui na internet? Como assim você vai abrir isso aqui para as pessoas? Ah, sabe, coisas que não são da minha intimidade particular, coisas que eu posso expor, que não tem problema, né? Mas que às vezes esse ânimos fica criticando, fica julgando, fica olhando e coisas que não têm sentido. Só que se você se deixar se levar por ele, se você se deixar ficar levando pelas sombras das deusas, a gente acaba entrando em sofrimentos, sofrimentos muito, muito doloridos, muito. Dói muito, né? Porque imagina, você vai ficar se julgando como mãe, você vai ficar se julgando como profissional, você vai ficar se julgando ali no seu relacionamento, você vai ficar se criticando, se julgando e julgando o outro também, fazendo tempestades em copo d'água, sabe? Toda aquela coisa chata, porque você fica chata com você, nem você se aguenta, sabe? Nem você se suporta. Você fica chata com você e você fica chata com os outros também. Isso é importante. E cada vez que você se conhece mais, que você se permite perceber mais, né? Você é outra vida, é outra vivência, é outra. Você já não se abala tanto por causa dos outros. Ai, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo, a mãe, o pai, o periquito, o papagaio. Não, você consegue colocar mais limites. E as pessoas, é até interessante porque quanto mais inteira você as pessoas te respeitam mais. As pessoas te olham de uma forma diferente. Dá para perceber isso, que não tem mais aquela as pessoas de alguma forma elas ficam até não incomodadas, mas elas te levam mais a sério. Elas te respeitam mais, porque elas sabem que se elas pisarem na bola, se elas fizerem alguma coisa que você julgue que não é o correto, que você não merece aquilo, você vai se retirar. E tá tudo bem, ninguém deve nada para ninguém. Mas é um posicionamento.
sabe? E se a gente não olhar para esse passado, se a gente não tiver esse conhecimento, olhar para o passado, ajustar as coisas do passado no presente, para ter um futuro melhor, as coisas não vão fluir. Porque inconscientemente, ali no invisível, a gente está preso no passado. E se a gente não olhar para ele da forma correta, ajustando o que precisa ser ajustado, cuidando ali do terreno, né, que precisa ser ajustado, equilibrado, analisado, a gente não consegue pegar novas sementes e colocar lá e ter um jardim florido, um jardim bonito. Isso é muito importante. Bom, agora eu vou esmaltar. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.